meus amigos, seríamos nós, cristãos protestantes e evangélicos, seríamos nós hereges? Não. Certamente que não, com certeza que não, e é justamente o contrário. Qual é a nossa igreja padrão? Os protestantes e os evangélicos são cristãos autênticos e a própria Igreja Católica Apostólica Romana nos reconhece como verdadeiros cristãos. Agora, nós somos hereges por quê? Porque não estamos submetidos à autoridade dos sacerdotes católicos? É por isso que nós somos hereges? Não, nós não somos hereges. Nós somos exteriores às vontades de Roma, mas nós somos cristãos autênticos e nós temos uma igreja legítima. Qual é essa igreja legítima? É a igreja que foi fundada por Jesus no primeiro século, em Jerusalém, no meio de uma comunidade judaica. Os católicos não sabem disso. Eles não estudam história da sua igreja, nem da igreja primitiva, e muitas vezes, quando estudam, acessam sites que já estão adulterados, dizendo que a Igreja Católica foi fundada nos anos 30 por Jesus. Nada disso. Foi fundada a Igreja Cristã. E ela viveu sem Roma durante mais de 100, 200 anos pelo menos. Podemos colocar 300, mas vamos colocar pelo menos 100 anos. Então nós, cristãos protestantes e evangélicos, nós somos seguidores de Jesus, dos apóstolos, da Bíblia. Nós cremos na Trindade Santa, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, na salvação pela graça mediante a fé, nos merecimentos de um Salvador, que é Jesus Cristo. Então, além de sermos cristãos, nós é que somos cristãos autênticos. Justamente nós, porque nós temos como referencial maior, ou seja, como nosso padrão ouro doutrinário e espiritual, uma igreja que é 300 anos anterior à Igreja Católica Apostólica Romana, sendo a Igreja Romana fundada no quarto século, e sendo a nossa igreja padrão, essa sim fundada por Jesus lá pelos anos 30, no meio de uma comunidade judaica em Jerusalém. Então, ao invés de sermos hereges, nós cristãos protestantes e nós cristãos evangélicos temos como padrão ouro a igreja do primeiro século, a igreja cristã e também apostólica, fundada por Jesus e mantida pelos apóstolos, como Paulo, como Pedro, como João, Tiago e outros. Então, a verdade é essa. Nós não somos hereges como muita gente aprende dos sacerdotes católicos, não. A situação é justamente inversa. Mas para esconder a verdade, por que não uma boa dose de mentira vinda dos sacerdotes católicos para dar uma credibilidade maior à sua Igreja Católica Apostólica Romana, que ela sim se tornou sincrética, herética, pela junção de um cristianismo autêntico que nós praticamos, que é o nosso padrão ouro do primeiro século, com o paganismo romano. Então, quem é que é herege? Não são os cristãos protestantes, não. Não são os cristãos evangélicos. Nós temos como padrão não a igreja do quarto século, que é a igreja de Roma, mas a igreja de Jesus e dos apóstolos do primeiro século. Justamente nós é que somos os legítimos cristãos.
de uma igreja primitiva, autêntica, não dogmática, não romana, não papal, não mariana, porque não havia nada disso nos ensinamentos de Jesus e dos apóstolos. Roma está ligado ao quarto século, está ligado a Constantino. Nós estamos ligados a Jesus e aos apóstolos. Agora, o nosso cristianismo chegou até Roma quando Constantino adulterou e paganizou esse cristianismo. Então aí é a explicação porque que nós protestantes não somos hereges. Nós somos justamente o contrário. Nós somos os cristãos autênticos e temos como referencial maior, como nosso padrão ouro, a igreja primitiva fundada por Jesus no primeiro século. Então a verdade é essa, bem diferente do que a comunidade católica anda ouvindo por aí. Ok? Que Deus abençoe você e tenha um dia bom na presença de Deus.